Bom dia, galerinha. Hoje eu tive um pequeno problema aqui no computador, então por isso essa aula está indo atrasada, tá? Hoje a gente vai dar continuidade aí, vamos falar de Esparta, tá? Galerinha, muito importante, tá? Antes da gente entrar no conteúdo. É, Esses vídeos que a gente está mandando para vocês, a gente está tentando explicar da melhor forma possível o conteúdo, os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tá lá no grupo, nosso número. Manda um áudio. Pergunta, professor, essa parte aqui que o senhor falou, não consegui entender. Volta ao vídeo. Assiste mais de uma vez. Os vídeos são pequenos justamente para poder mandar pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que praticamente todos têm acesso. Então tem a galerinha que não tem acesso a um computador, mas o pai tem o WhatsApp. Então para poder chegar o maior número de alunos que nós temos, a gente está mandando vídeos curtos. Os meus no máximo são 10 minutos, porque se ficar muito pesado não vai enviar pelo WhatsApp, tá? Então, mais dúvidas podem mandar mensagem. Por exemplo, eu já mandei, eu acho que essa é a terceira videoaula que eu mando para o sexto ano e não tive nenhuma pergunta ainda, entendeu? Então, se vocês não perguntarem, a gente está entendendo que está sendo suficiente, que vocês estão entendendo o que a gente quer passar. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Outra coisa, agora eu não vou mais fazer vídeo de correção. Como é que vamos fazer? Passei o exercício para vocês, por exemplo, da página 10, a primeira e a segunda questão. Você vai resolver e aí você vai lá no grupo, procura o meu nome, tá lá, professor Newton. Você vem no meu privado e você vai mandar para mim. Professor Newton, aqui é o aluno, vamos supor, Carlos, do sexto ano. E olha, da página que o senhor pediu, a página 10, eu fiz as questões. A primeira questão eu respondi. E aí você vai ler sua resposta. Manda o áudio. A segunda questão, você vai mandar um outro áudio. Segunda questão, professor. Eu respondi isso. E aí, assim que eu ouvir, eu vou mandar lá: olha, você acertou, você errou, era melhor ter feito dessa forma. E aí, assim eu vou saber que vocês estão fazendo as atividades e aí vou anotando, que já vai valer uma pontuação para vocês, tá? Então, você vai mandar um áudio para cada resposta que você fizer, identificando a página, identificando o número da questão, identificando você que está enviando, tá? Então, vamos lá. Gente, Esparta, é sempre muito importante a gente conseguir entender que apesar de Esparta e Atenas serem duas cidades-estados gregas, elas eram bem diferentes entre si, tá? Elas tinham características bem diferentes. Por exemplo, Atenas, gente, Atenas ela era voltada para o comércio marítimo, ela tinha saída pelo mar, tinha poucas terras férteis, então ela não praticava muita agricultura. Tanto é que a gente viu que as poucas terras férteis estavam nas mãos dos eupátridas, né? Os bem-nascidos, no caso de Atenas. Tá? Então, Atenas, outra coisa, eles não eram tão militaristas assim, eles tinham um exército, eles tinham deveres militares, porém, eles eram mais ligados para a questão da democracia, da filosofia. Tá? Então, modelo político de Atenas, democracia. Se você puder ir fazendo um quadro, pegue seu caderno, desenhe um quadro e separe. De um lado, Atenas, do outro lado, Esparta. Aí você coloca lá, ó, modelo político de Atenas, democracia. Modelo político de Esparta, monarquia. No caso, a gente chama de monarquia dual, porque tinham dois reis, tá? Lembra, monarquia é quando um tá ali governando, um tá tomando as decisões. Já em Atenas era a democracia. Atenas, voltada para o comércio marítimo, poucas terras férteis. Esparta, voltada para a agricultura. Esparta não tinha saída para o mar. Tá? Então é bom vocês estarem organizando na cabeça de vocês
as características que são de Esparta e as características que são de Atenas, tá? Na aula passada a gente falou aí sobre a sociedade ateniense, hoje a gente vai falar sobre a sociedade espartana, tá, gente? Ó, Esparta estava em uma região de terras férteis, inclusive ela estava circundada por montanhas, como se ela ficasse numa região de vale, tá? E a sociedade era militarizada, ou seja, os espartanos eram totalmente, a educação deles, a economia deles, a sociedade deles era voltada para o militarismo, tá? Então aqui na sociedade, ó, nós temos sociedade espartana, nós vamos ter os esparciatas, tá? Os esparciatas, gente, eles vão ser aí os espartanos. Também são chamados de espartanos, tá? Vocês podem chamar tanto de esparciatas quanto de espartanos. Eles são elite, eram 5% das pessoas que viviam em Esparta, tá? Geralmente, eles eram ricos, donos de terras, escravos, e eles participavam da política e do exército espartano. Abaixo, você tem os periecos. Periecos, homens livres. A maioria eram comerciantes, artesãos, tá? Não eram considerados cidadãos. Só quem é considerado cidadão em Esparta são os espartanos, os esparciatas, tá? Só eles participam da política e do exército, certo? E por último, os zilotas, que eram 85% escravos, muitos deles pertencentes ao Estado, trabalhavam no campo para sustentar a elite. Ó, lembra, eles são militaristas, então essa elite aqui cuida de guerras, cuida de questões militares, mas as questões militares não vão alimentar toda a população. Quem cuidava da produção de alimentos, do trabalho na agricultura, eram os ilotas, essa galerinha aqui embaixo, tá? Então os ilotas eram muito importantes aí nessa sociedade, porque eles que produziam o alimento. Educação nas polis. A educação também era diferente. Gente, ó, aqui nós temos a ideia, ó, de sociedade militarizada. Aqui figuras, a maioria das figuras que eu botei sobre Esparta é do filme 300, tá? É um filme meio pesado para a idade de vocês, você falando de violência, né? Um filme bem violento. Mas tem aqui a formação do exército espartano, aqui a figura de um soldado de Esparta, tá? Educação na polis. Gente, a educação espartana, ela começa de uma forma bem diferente do que nós conhecemos hoje, tá? Primeiro, gente, os espartanos, eles descartavam as crianças que eles consideravam que tivessem alguma deficiência. Essa é a nossa primeira imagem aqui, tá? Então, aquelas crianças que apresentavam algum tipo de deficiência, de deformação, principalmente do sexo masculino, elas eram descartadas, porque elas não serviriam para o exército. Eles sempre diziam que o escudo de um soldado servia para defender o outro soldado, tá? Então, de um lado você guerreia e está tranquilo, porque o soldado ao seu lado vai proteger você com o escudo dele. Se é uma criança que tem algum problema, alguma deformidade, alguma deficiência, então isso significaria uma deficiência na defesa na hora da guerra. Então, basicamente por isso, eles descartavam essas crianças, tá? Claro que isso é horrível, tá, gente? Mas era assim que eles faziam, tá? Depois que a criança fosse feita a análise, geralmente era o sacerdote que analisava isso, tudo perfeitinho, então essa criança ficava com a família aí até os 7 anos. A partir dos 7 anos, gente, essa criança pertencia ao Estado. E aqui você tem a imagem da criança sendo levada, ó, para se tornar um guerreiro espartano. Então a criança é tirada da sua família e é levada para ser treinada. Esse treino, gente, era duríssimo. As crianças passavam fome, elas eram obrigadas a brigar entre si, muitas vezes por comida, tá? Num dos desafios finais, a criança era colocada numa região de mata para sobreviver ali sozinha, sem muitos recursos. Então, tudo isso tinha como objetivo formar para Esparta um conjunto de guerreiros, um conjunto de soldados, tá? Tinha-se muita preocupação com o porte físico,
desses soldados, tá? E aí as meninas, o que acontecia? As meninas também passavam por esse processo, tá, gente? De descarte caso tivesse alguma deficiência. Porque para eles a função das mulheres era fornecer para Esparta soldados fortes, homens, guerreiros fortes. Então os meninos seriam guerreiros e as meninas forneceriam para Esparta guerreiros através da sua prole, né, dos seus filhos. Então percebe que toda a educação de Esparta é voltada para questões militaristas. Tá? Já em Atenas é diferente, tá? A educação nas polis em Atenas, tem alguns pontos semelhantes, como por exemplo, os 7 anos aqui, né? Tá? Somente meninos iam para a escola aos 7 anos. A mesma coisa acontecia lá em Esparta, né? Aos 7 anos o garotinho era tirado da família e levado para a escola. Aqui em Atenas só os meninos frequentam a escola, porém aqui já não é um ensino militarista, tá? Militarizado. Eles vão ser soldados sim, mas eles aprendem outras coisas. Para os atenienses deveria existir um equilíbrio entre o intelecto, entre a sua inteligência e o seu porte físico. Então eles faziam educação física, eles faziam exercícios físicos para se tornarem fortes, porém eles também aprendiam a ler, a escrever, matemática, filosofia, outros ensinamentos. Isso já não acontecia em Esparta, tá? Dos 18 aos 20 anos, o gurizinho ia fazer serviço, ia prestar serviço militar, né? Ele ia pertencer ao exército. Depois dos 20, ele se tornava um cidadão, ou seja, ele ia passar a participar das decisões políticas. Lembra que em Atenas nós temos a democracia. O que é a democracia? É a ideia de que a população, o cidadão, vai escolher, vai tomar decisões sobre como organizar a sociedade. E quem era o cidadão em Atenas? Eram os homens maiores de 20 anos. Tá? Mulheres estavam fora. Tá? As meninas, a educação delas era para o lar, era para casa. E nem podiam intervir em decisões políticas. Tá? Tudo bem, gente? Então, basicamente, a gente até passou, já estamos aí em 13 minutos, já passamos do tempo. Espero que chegue para vocês o vídeo, que dê para enviar. Eu vou estar tentando aí fazer um canal no YouTube também com o professor Glaube, para ver se a gente consegue aumentar um pouco mais esse tempo aí de aula, tá? Lá eu acho que não tem muito esse negócio de tamanho de vídeo, mas eu vou tentar ainda, tá? Gente, exercício página 61, tá? E as questões 3 e 4 da página 65. Tudo bem? Assim que você fizer, manda um áudio para mim com as orientações. Lembra? Professor, eu fiz aqui a página 61, eu sou o aluno tal, tá? Eu fiz o exercício da página 61 que o senhor mandou. A primeira questão eu respondi isso, aí você lê sua resposta. Se estiver correto, eu vou falar. Se estiver errado, eu vou dizer o que pode melhorar, o que você pode estar fazendo aí para estar organizando melhor suas ideias. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.